أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califo. O ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidade, os parlamentares internacional e nacional não conseguiram reciclar, e a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não consegue realmente compreender, senão me rotular de extremista, pessimista, tribalista e racista. Mas como de sempre, meus irmãos, estou aqui eu presente, suplicando todos vocês fazerem o vosso exercício do raciocínio para que possam realmente compreender no que eu aqui vou dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. Porque a vida nos condiciona apenas dois caminhos. Ou nós sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui hoje para tentar explicar ou esclarecer por que os países africanos não melhoram e por que realmente aqueles que são líderes da sociedade civil apenas falam do problema, mas não da causa real do problema. Meus irmãos, minhas irmãs, o problema real, ele não está na política. O problema real, ele não está na política. O problema real está na irracionalidade da sociedade bovina que acredita nos membros da sociedade luciferiana. Volto a dizer, o problema real dos povos não está na política e nem nos políticos. Está na irracionalidade da sociedade bovina que em 4 anos acreditam fielmente nessas facções desgovernamentais que são sociedade luciferiana. Assim como um fofoqueiro, a sua fofoca não pode se autolegitimar se não houver alguém que escuta esta fofoca. Todos nós reclamamos dos políticos. Todos nós reclamamos sobre a política. Mas quem consome a mentira que os políticos colocam na vitrina somos nós. Quem consome a promessa que os políticos fazem 4 anos, mentindo o povo, são os revolucionários, são os ativistas, são os membros da sociedade civil. Não são os ativistas que vos dão esperança para que nós devemos acreditar noutros políticos, são eles mesmos. Não são os membros da sociedade civil que criam um discurso que é preciso que a gente acredita noutros políticos para nossas vidas melhorar. Não são os ativistas que vos incentivam vocês a acreditar nos políticos enquanto em 4 anos vos mentem. Isto é um produto. Isto é um produto. Quando o governo não está a fazer o que vocês realmente querem, o membro da sociedade civil, o ativista, cria, ou bem dizer, reproduz um discurso que vocês devem acreditar noutras facções que ainda não chegaram ao governo. E quando essas facções chegarem ao governo e não fazer aquilo que vocês querem, o ativista vai vos incentivar novamente. Devemos acreditar nas novas facções governamentais. Por quê?
Porque o ativista quer se protagonizar. Ele fala das causas, fala dos problemas, e não das causas dos problemas. É preciso que a gente compreenda. Quando nós falamos de princípios, valor e moralidade, temos que entender quem foi que construiu esses princípios, esses pequenos valores, que hoje a sociedade luciferiana, os políticos estão a fazer a questão de destruir aos poucos. Quem foi que construiu? Foram os políticos do passado? Não, 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 não. Foram os impérios do passado? Não, não. Soubemos que Babilônia era uma imoralidade. Era uma indecência. Sodoma e Gomorra era uma imoralidade, era uma indecência. Roma, Grécia, Egito. Era uma imoralidade tremenda. Tem aqui os Machu Picchu. Era uma insanidade tremenda. Então, quem foi que produziu esse princípio e valor que todos hoje nós tentamos clamar e procurar? Foram os profetas. Foram os profetas. Quando os profetas se foram, o sistema político, que é luciferiano, começou a destruir todos os princípios e valores. Vocês vão dizer que não é bem assim também no Moço Califa. Não, eles são espertos. Ele não destrói tudo de uma vez. Eles vão destruindo aos poucos. O cigarro, quem coloca no mercado? É o governo. O álcool, quem coloca no mercado? É o governo. A miséria, quem coloca no mercado? É o governo. O que é que causa a miséria? Prostituição, violência, assassinato, corrupção e muita coisa. E quem coloca no governo, na vitrine? É o governo. E quem consome toda essa imoralidade é o povo. Então não se pode vender um produto se não tiver comprador. Se não tiver comprador, o governo não pode vender insanidade, imoralidade. Vocês vão dizer, não, mas Moço Califa, o povo não tinha educação, não tinha, o governo não... Não é o governo que dá educação. O problema é que o ativista está a vos mentir. O problema é que os revolucionários estão a vos mentir. O governo deveria educar, o governo deveria educar. Não, o governo não educa. O governo dá uma instrução acadêmica de absorver para que você tenha normas trabalhistas ou capacidade de exercitar a sua estrutura de corrupção. Por isso é que formatação acadêmica não serve para nada senão para manutenção da corrupção. Esses parlamentares de hoje, eles foram universitários de ontem. E os universitários de hoje serão os parlamentares de amanhã. Mas para exercitar o quê? Um código penal que o ativista, que por irracionalidade, por ignorância, clama. Clama. Vamos lá. Vocês prestam muito atenção. Não vão muito no que os homens falam, mas sim no que os homens fazem. Não vai muito no que os homens falam, nem que o califa fala, mas no que se faz. Nós vimos uma avalanche de ativistas criticarem os líderes africanos e os líderes latinos. Porque os governos africanos se submetem à União Corrupta Europeia. Porque os governos africanos são submissos às políticas internacionais. Porque os governos africanos não deveriam aceitar essas normas políticas da Europa. Eles falam isso para vocês. Para tu ver que a mente deles é muito curta. E que a hipocrisia deles se manifesta tão rápido. E vocês não dão conta. Aí quando o califa fala, está com inveja. Não. Não se mente. Não se deve mentir. São os ativistas, os revolucionários que dizem que a África deveria ter uma política de autonomia, a África deveria ter uma independência, que o colonizador veio aqui, fez e desfez. Mas quando esses ativistas se deparam com um problema que é causado pela União Corrupta Europeia, fazendo que os governos africanos
aos tribunais africanos não corresponde os interesses dos pan-africanistas, ou dos revolucionários, dos ativistas. O que é que eles fazem? Eles recorrem aos tribunais cujo eles mesmos no discurso dele criticam os tribunais internacionais. Só que eles não conseguem compreender a estratégia da União Corrupta Europeia. Os líderes africanos prestam serviço à União Corrupta Europeia. Cada vez que um angolano, um ativista, ou um revolucionário, ou um pan-africanista vai a um tribunal para denunciar uma injustiça, a União Corrupta Europeia aciona os tribunais regionais para não levar a sério esse revolucionário nessa ativista. Para que essa ativista então seja motivada a recorrer aos tribunais da União Corrupta Europeia, aos consulados de outros países. País é esse que rouba, assassina, mata os africanos. País é esse que muitas vezes o próprio revolucionário, no seu discurso, fala contra a corrupção internacional. Mas ele mesmo está aí aos tribunais internacionais pedir, ou bem dizer, bufar, queixar, que os seus irmãos, que também são governados pela União Corrupta Europeia, não estão a fazer bem o serviço daqui interno. Você não vê que essa é uma forma de você vender a tua soberania? Acorde, meus irmãos. Quando um ativista vai aos tribunais internacionais, aos parlamentos internacionais, ou aos consulados de outros países, para reclamar sobre a injustiça que estão fazendo com ele dentro da Angola, ele está a concordar que há que haver um tribunal internacional para julgar todos os casos dos países regionais. Logo, não há mais soberania, está a dar poder para o Ocidente. Esses mesmos tribunais internacionais que um revolucionário, um ativista, suplica direito de ter direito, ou para que eles correspondem sobre a injustiça que ele causaram internamente. Por quem? Por intermédio da União Corrupta Europeia, porque quem coloca os líderes africanos no poder da África é a União Corrupta Europeia. Então você vê a deficiência, a debilidade do revolucionário, do ativista, do membro da sociedade civil, quando recorre a esses tribunais internacionais para pedir direito de ter direito, para lutar contra uma injustiça que a União Corrupta Europeia pratica dentro da África. Agora se pergunta, esses tribunais internacionais, vejam os pretos americanos que não morrem como vítimas, também como coniventes, são assassinados. Esse mesmo revu que implora aos Estados Unidos da América, uma das maiores facções do planeta Terra, que suplica justiça ao consulado americano, ou ao consulado de outro país, ou à União Corrupta Europeia, se os negros que moram nesses países são extremamente injustiçados, como é que um revolucionário vai suplicar à União Corrupta Europeia ou fazer uma denúncia sobre uma responsabilidade gestora dentro de um país africano? Se os líderes africanos são servos, fiel, não só africano, até latino, são servos da sociedade luciferiana, servos fiéis da sociedade luciferiana, servos fiéis dos tribunais cujo revolucionário ou líder da sociedade civil está a suplicar justiça. Suplicar justiça em países que muitas vezes nos seus discursos, no nosso discurso, vamos contra. É que Angola está sendo subjugado pelas corporações internacionais, é que Angola, não sei isso, Angola, os países... Os líderes africanos não estão se deixando em paz, mas eles mesmos depois vão à comunidade internacional pedir que direitos humanos. Direitos humanos, as facções internacionais, um revolucionário, quando suplica direitos humanos, para hoje suplicar, implorar,
justiça aos mesmos países que olham ontem e ficam criticando. Vocês estão a se comportar como Savimbi, meus irmãos. Vocês estão a se comportar como Savimbi. Depois, quando a Europa vos mata, porque depois que a Europa te dá proteção de vida, você não pode mais denunciar os crimes que a União Corrupta Europeia comete dentro da África. Porque eles te deram proteção de vida. Da mesma forma aconteceu com Savimbi. Depois, quando te matam, quando lhe matam, vai falar que os brancos são ruins, os brancos são maus. Você vai lá pedir ajuda, proteção de vida, assinas o papel, te dão uma proteção de vida. Vais querer denunciar a corrupção que esses países cometem dentro da África? Não, é aí onde o revolucionário acaba se vendendo. Acaba se vendendo. É aí onde o revolucionário é bajulador. E começam só a criticar aqueles que bajulam. Não, todos, quando um revolucionário não acredita somente na justiça de um Zambi, ou de um Zambiambungo, ou do Criador do Universo, ou de Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele já está a se vender quando ele vai aos humanos como ele mesmo suplicar justiça. Ele está a suplicar justiça. A quem? É uma vergonha. Quando um revolucionário vai até os colonizadores mesmo é que vão te trazer justiça. 500 anos de humilhação. E vocês falam nos vossos discursos. Vocês falam nas vossas palestras. 500 anos de escravidão. 500 anos de humilhação. 500 anos de tortura. E mais tantos anos de bloqueio acadêmico, bloqueio econômico. Você está aí mesmo lá suplicando justiça. Acha mesmo que a União Europeia entende o que é justiça? Vocês não acham mesmo que esses tribunais e os consulados primeiro deveriam se autossentenciar a não existência pelos crimes que cometeram na humanidade? Como é que um revolucionário vai a essas facções internacionais, tribunal internacionais, suplicar justiça, meus irmãos? A hora a União Corrupta Europeia, isso. A hora os Estados Unidos, isso. É como Savimbi. Foi suplicar ajuda financeira à União Corrupta Europeia. E depois quer dizer para nós que primeiro angolano, segundo angolano, e o resto que fica nas suas terras. Quem é o resto? O resto é o bailundo? Não. O resto é o malanjinho? Não. O resto é o bacongo? Não. O resto é o quanhama? Não. O resto são aqueles que não são angolanos. Quem não são angolanos? Os brancos. Então nós te damos todo o apoio e você agora vem com esse discurso. Toma bala, traidor. É a mesma coisa que os ativistas fazem. A União Europeia, eles não conseguem entender o jogo da União Europeia. A União Europeia controla os líderes africanos. E os líderes africanos dão falsa percepção que têm autonomia na gestão. E o revolucionário então clama por justiça aos governos africanos. Como os governos africanos receberam ordem para não dar ouvido, isso é para fazer que os tribunais internacionais, para que as pessoas suplicam justiça aos tribunais internacionais. Isso é para se instalar a escravidão global, meus irmãos. Isso é para se instalar a escravidão global, destruir todo o princípio de soberania que vocês clamam dentro da Angola. A Angola tem que ser um país soberano. Como é que Angola vai ser um país soberano se você que diz que Angola tem que ser um país soberano está a suplicar ou estão a suplicar justiça às facções internacionais? Como do acordam gorilas? Esse é um jogo da União Corrupta Europeia que nós não estamos entendendo. Os tribunais internacionais, a comunidade internacional. Não, irmão. Não, irmão.
Irmão, eu não faço perguntas e respostas hoje, mas vou abrir uma exceção para você. Não sei quem é esse que está aqui, que eu acho que quer participar. Não, nós não podemos pensar assim. Nós não devemos reagir. Nós temos que ser estratégicos e muito rápido na forma de pensar. Senão não vamos. Senão não estamos fazendo nada. Olá, irmão. Fala, Muçulmano. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí? E aí, de boa? Bem, bem, você? Tô de boa também. Tô meio doente, mas tô aí. Tá certo, tá certo. Mas Tava resfriado. Entrei isso não, pra seguir mesmo. Vou passar a seguir, não vou atrapalhar a live. Só entrei é, pra seguir, entendeu? É, ah, tá. vou deixar tu continuar aí, entendeu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ok. Valeu, um abraço. Vai, tamo junto. Valeu, obrigado. Então a gente tem que compreender. Se nós não pensarmos em fazermos diferente, pronto, a gente não vai conseguir também. A gente não vai conseguir. É preciso que a gente comece a refletir primeiro. Não é só sair suplicar, suplicar direito. Por que que os países africanos e os países latinos não podem realmente desenvolver? O que os africanos não entendem é o seguinte. Esses países são países tropicais. São os países que têm o recurso mineral que a União Europeia precisa para se estabelecer. Então, os partidos políticos são pequenas cooperativas. Aqui tem partidos ocultos. E partidos são empresas terceirizadas das grandes corporações internacionais. Porque tudo funciona em nome do dinheiro. Então, resolver os problemas dos países africanos, dos países latinos, é um crime sem perdão perante a União Europeia para quem tenta resolver os problemas. Resolver os problemas dos países latinos e africanos é um crime sem perdão perante os tribunais internacionais e cujo ativista, o revolucionário, suplica justiça. Melhorar a realidade social dos países latinos e africanos. Perante as facções que nós chamamos por irracionalidade, muitas vezes, por irracionalidade, definimos esses tribunais como tribunais de justiça. Quando um líder, seja ele latino ou africano, tenta fazer de África o que os africanos precisam, ele torna-se um dos maiores criminosos para a União Europeia ou para os tribunais internacionais. Tribunal é esse que o ativista que critica os líderes africanos suplica justiça. É preciso que a gente compreenda a União Europeia. Quando os países africanos estavam a se livrar da tortura física colonial, não ter as suas independências, o que realmente aconteceu? Os líderes que tiveram iniciativa para fazer da África o que os africanos pretendem, a União Europeia, presta bem atenção, gorilas, os tribunais internacionais, que vocês vão lá suplicar direitos humanos, os consulados que pertencem a essas facções internacionais, vocês vão lá suplicar direitos humanos, mataram toda a nossa referência que queriam fazer da África o que nós precisamos hoje. Da mesma forma que eles mataram os líderes africanos, mataram os líderes latinos. Mataram todos os líderes latinos aqui na América Latina. Desde México, até o Brasil. Mataram os líderes desde o México até o Brasil. Guatemala, Honduras, Venezuela, Chile, Equador, Panamá, Bahamas. Todo homem que o Criador do Universo fez que esses líderes se manifestassem,
para melhorar a vida social dos povos que nascem em terras extremamente ricas foram eliminados pelos tribunais internacionais, pela União Europeia, que o ativista hoje vai lá suplicar justiça, porque o MPLA não quer aceitar a sua denúncia sobre crimes que cometem contra eles. Come on, dude. Quando é que nós vamos deixar de ser macaco? Quando é que nós vamos deixar de ser gorila? Acha mesmo que a União Europeia pode nos dar a lição do que é direitos humanos? Não, nós somos os direitos humanos. Porque direitos humanos é ter sensibilidade. Direitos humanos é ter compaixão. Direitos humanos é não discriminar os outros por serem diferentes. Direitos humanos não é ter infraestrutura, prédio, para quando os imigrantes chegam lá, eles o maltratam nas detenções de prisões. Detenções de imigração. Isso não é direitos humanos. Por mais que nós vivemos em bairros de lata, nós ainda temos compaixão. É por isso que quando eles vêm, confundem muitas vezes a nossa sensibilidade, a nossa compaixão, a nossa não discriminação como burrice. Como burrice. A Europa, vê o que eles fizeram com nós. A Europa não pode nos dar lição do que é justiça. Não pode, ele não tem como. A natureza não o permite. Come on, revu. Come on, ativista. Acorda. Acorda, irmão. A Europa não pode nos dar lição do que é justiça. Foram 500 anos de degradação a nossa nação. E eles nem sequer se autossentenciaram. Eles nem sequer pensaram em indenizar toneladas de injustiça que cometeram e cometem até hoje. E como você é um revolucionário, nós revolucionários, queremos a União Europeia suplicar justiça, porque o MPLA negou o meu caso. Come on. Então vocês falam de soberania africana. Não são vocês que falam que a África tem que ser independente. Quer dizer, te dá um chicote no MPLA, já estás indo na Europa a suplicar justiça. Não, vocês são muito contraditórios. Quando vocês querem falar sobre a não consciência do angolano, vocês são assimilados. Não são assim que vocês falam. Vocês têm comportamento de assimilação ao Ocidente. Não é assim que vocês falam, os outros irmãos, só porque eles foram na universidade e são intelectuais. Não é isso que vocês falam. Vocês são assimilados, se comportam como o Ocidente. Nesse momento, para tentar dar uma falsa percepção aos angolanos que você é inteligente, o Ocidente não serve. O Ocidente não serve para vocês. Mas quando realmente o MPLA não quer corresponder sobre a injustiça que te fizeram, o Ocidente serve. Vocês vão já no Ocidente. Até esses consulados que estão dentro da Angola. Consulado francês, consulado americano. Vocês sabem que esses consulados monitoram toda a informação que está dentro do parlamento angolano. Vocês sabem disso. São espião os consulados dos países europeus em África. São espião. Os parlamentos dos países africanos não foram construídos por africanos, por engenheiros africanos. Entende o que é espionagem, meus irmãos? Vocês africanos fazem essa vossa revolução à toa, baseando com emoção, tipo, são bandos de casucuteiro. Che, como é? Os consulados, não é à toa.
Não somos tipos nós, africanos, que vamos na União Europeia, bandos de gorila, alugamos um apartamento ou uma casa para ser nosso consulado. Não. Não somos tipo nós, eles não são tipo nós. Chegamos na Europa, no Brasil, vamos alugar esse prédio. Esse prédio já foi construído. Esse prédio já foi construído. Eles não, eles vão nos nossos países e ocupam um espaço e constroem um prédio para seus consulados. E muitas vezes eles compram um espaço grande que já tem construção. Eles fazem uma reforma naquele espaço. Os nossos parlamentos, todos os parlamentos dos países africanos têm escuta, tá vendo? Tudo que vocês falam nos vossos parlamentos, nos vossos tribunais, camodo, acordam africano. Se escuta dentro dos consulados americanos. Consulado é esse que os revolucionários, os ativistas estão a suplicar direitos humanos. Bro, isso não é contra os direitos da soberania de cada país. Espionar a informação de outros países. Porque por isso é que eu disse da outra vez, eu como líder, esse parlamento, assembleia que foi construída, eu faço para que seja uma casa de invento, uma casa de show, de rap, de kuduro. De kuduro. Para todo o barulho que se canta aí, eles lá nos consulados começam a gravar só mesmo os barulhos. Então, vocês quando falam, eu vou ao consulado americano, esse é o hábito de nós ativistas. Angola não está a aceitar a minha denúncia, fui injustiçado, mas quer dizer, quando te injustiçam no MPLA, a União Europeia é a tua fonte de auxílio de justiça. Quando realmente o MPLA não te injustiçou, você quer trazer discurso que a Europa nos fez isso, vocês angolanos se comportam como assimilados. É mesmo esses tribunais internacionais que vocês querem ir lá pedir asilo, querem pedir justiça. Quer dizer, vocês são bufo. Sabe o que é bufo? Vocês são tipo os candidatos da UNITA. A minha avó falou que são bufo. Bufo é aqueles negros que gostavam de queixar outros negros brancos no tempo colonial. É vocês mesmos, vocês revolucionários, ativistas, partidos, líderes da União, são bandos de bufo. É por isso que a Europa não vos leva a sério. Vocês estão a embufar os servidores da União Europeia na União Europeia, porque o MPLA são servidores da União Europeia. Por isso que o Adalberto, quando chega aí na televisão de Portugal, o MPLA não sabe fazer justiça. Mas é mesmo acha que a União Europeia não sabe, que o MPLA não sabe fazer. Fala ainda também para a União Europeia. Vocês são extremamente corruptos. Você não é homem, não estudou bué, não tens bué de coragem, não és formado, não falas bonito, bom português. Não é assim? Não é assim que os jovens ativistas que entraram na UNITA te classificam. Estudaste bué, és formado. Esse teu estudo é só para chegar em África e enganar aquelas nossas irmãs que não sabem lá, lá. É só isso que vocês sabem. Nós estamos em África com esse vosso diplomazinhozinho. Ouve lá, mas quando chegam na Europa não existe ouve lá. Na Europa não existe ouve lá. Vocês ficam todo mundo só bufando os líderes africanos que também prestam serviço à União Europeia, como vocês estão a prestar serviço na União Europeia. É mesmo esse Abélis Vucu, quando chega na União Europeia, ouve lá, o MPLA. Vocês não sabem que o MPLA trabalha para a União Europeia, vocês não sabem, não? Bandos de hipócritas, bandos de medrosos, bandos de corruptos, bandos de pessoas que idolatram amor à vida. Vocês. O João Lourenço estava aí na França. Quem lhe recebeu? Quem recebeu o João Lourenço na França? São os ET? Não. É o presidente francês. É a comunidade internacional. São os tribunais internacionais que receberam João Lourenço. É uma equipe. É tudo uma corporação. Cada um tem o seu setor.
É a União Europeia que recebeu quem? João Lourenço. Será que a União Europeia não sabe que João Lourenço está vindo de uma tribo onde gente está a morrer, gente está sofrendo? Não sabe? Gente sabe, não sabe? Essa gente sabe. Será que os tribunais internacionais, as organizações dos direitos humanos, não podem fazer a organização dos direitos humanos? É facção. Os direitos humanos é uma facção luciferiana. Por isso ele não faz uma denúncia contra o João Lourenço dentro da Europa. Por que o Tribunal Internacional, aquelas brancas ali, todas feias, olho bem russo, que ficam ali, por que não chamam, fazem uma assembleia? Não fazem já um discurso na União Europeia falando o João Lourenço é um presidente, nós, assim como eles falam, né? Nós, a comunidade internacional dos direitos humanos, vimos que não é adequado a União Europeia receber o João Lourenço. Mas por quê? O João Lourenço é um homem que não está a administrar bem o país. As pessoas estão a morrer, os angolanos estão a emigrar, não tem água. Por que a União Europeia não faz isso? Aquela Ana Gomes de Portugal, que vocês pretos angolanos gostam bem. Ana Gomes. Ana Gomes. Fala então para a Ana Gomes falar na União Europeia. Enquanto a União Europeia receber a presença do J-Lo neste país, a União Europeia é uma facção luciferiana que não se importa com os direitos humanos dos africanos. Fala então. Fala. Agora, é uma vergonha quando um revolucionário, um ativista, um membro da sociedade civil, está em perder seu tempo, mandar os processos, os documentos para a Europa, porque está sendo injustiçado dentro da Angola, enquanto que essa merda da Europa é que está a receber com portas abertas, tapete vermelho, o maior assassino do teu próprio país. Vocês não ficam com vergonha, não? Vocês não ficam com vergonha, não? Vocês são traidores, bandos de bufo. Como é que você, preto, está mesmo aí na Europa? Suplicar a justiça. Já esqueceram o vosso discurso de escravidão? Já esqueceram? Não são vocês que ficam falando o Ocidente, o Ocidente, o Ocidente. Não são vocês mesmos. Não são vocês pan-africanistas que vêm com esse discurso. O ocidentalismo nos quer tomar, o ocidentalismo veio aqui para nos roubar. Não são vocês mesmos. Vocês. Como então? Vocês angolanos também, que escutam esses gorilas, começam também a discernir. Ué? Comecem também a discernir, meus irmãos, por favor. Ou vamos mudar esse comportamento, ou vamos brincar de mudar. Não são eles mesmos que no discurso dele, eu sou pan-africanista, o Ocidente fez, desfez. Não são eles mesmos que estão a apoiar. Estão a apoiar a Babilônia. Não são eles mesmos que falam a Babilônia cai, Rastaman, Rastafari, Rastaman. Não são eles que falam isso. Então vocês todos, Rastaman, Diamani, vocês todos mesmo, estão a ver esses jovens, apoiar partidos que prestam serviço à União Europeia, só estão mostrando os dentes. Como então? Já vai gostar com o que esses jovens estão a fazer? Os partidos em África, seja lá o que for, são prestadores de serviço das corporações internacionais. Como é que um ativista que critica a União Europeia pela degradação que aconteceu no passado está agora a fazer parte e apoiar um sistema partidário que é representado por um membro da sociedade europeia? Como é que um jovem que realmente luta contra a injustiça na forma regional suplica justiça na injustiça internacional? Meus irmãos, vamos acordar. Por isso que eu disse, resolver os problemas dos países africanos
é um crime sem perdão para quem tenta resolver. Esse João Lourenço que vocês estão a ver aí, esse Bolsonaro que vocês estão a ver aí, se eles tentarem resolver nossos problemas, eles vão ser fuzilados, vão ir para a prisão, vão ser mortos, vão ser tirados do governo. Isso chama-se política de expansão territorial. Não é brincadeira. Viste o que fizeram com Lula? Viram? Não brinca, meus irmãos. Viste o que fizeram com José Eduardo dos Santo Tomé? Viste? Viste o que eles fizeram? O homem que estava há tantos anos no poder, ele cometeu um erro muito grande. José Eduardo cometeu um erro. Quando ele só tentou fazer da África o que os angolanos querem. Você vai dizer, mas Califa estás a falar, não, vai no background, você vai no underground, não fica só olhando só o que está passando na televisão. Após a guerra, a União Corrupta Europeia queria que Angola ficasse assim mesmo. Sem construção, sem habitação, sem centralidade, sem nada. Quando José Eduardo dos Santos cansou, tá vendo que cansou, sentiu cansado. Porque só não foram 28 anos de pedir empréstimo, pedir ajuda na Europa. Vocês mesmo ativistas não aprendem, não, vocês? Os vossos líderes africanos que são corruptos estão há mais de 30 anos pedindo ajuda à União Europeia. 30 anos, 40 anos pedindo ajuda, ajuda humanitária, ajuda. Não funciona. Você mesmo está aí a pedir ajuda na Europa, nos tribunais internacionais, para lhe dar justiça. Não que vão te dar uma falsa percepção. Porque quando vão te instalar lá o carimbo, está sendo protegido pela União Corrupta Europeia, o nosso ativista. Pronto. Você faz que todos os irmãos angolanos que tinham uma visão realmente da União Corrupta por ser tão injusto, aquela visão começa a desaparecer. Todo angolano estava tentando compreender que a Europa é o motivo da nossa degradação. Com essa proteção de direitos humanos que vão te dar, os teus irmãos vão ir contra aquilo que você realmente pregava. A Europa é assassino, a Europa é isso. Então você confunde. Se a Europa é isso, eles estão a proteger o nosso irmão revolucionário. Os tribunais internacionais estão a proteger nossos irmãos ativistas. Então a Europa é algo que pode ser nossa referência. A Europa é algo que nós temos que idolatrar. E quando os brancos chegarem em Angola, os angolanos vão idolatrar, vão beijar os pés e o rabo. Por quê? Porque o nosso irmão ativista revolucionário suplicou justiça no Estado injusto da União Europeia, lidera. Mas a Europa é inteligente, vê mais um gorila que não sabe o que está a fazer. Porque os seus líderes políticos estão há mais de 40 anos pedir ajuda humanitária aqui e não lhe demos nada. Não lhe demos nada. O José Eduardo Santos ficou a vida toda ao lado da Europa, suplicando para a Europa. Quando ele foi para a China, falou, vou ainda tentar nessa direção. Vou ainda experimentar nesses olhos puxados. Os olhos puxados, em menos de 7 anos, construíram não sei quantas centralidades dentro da Angola, que deu uma outra visibilidade dentro da Angola para a União Corrupta Europeia. Esse é um crime sem perdão. É chegado a hora de nós tirarmos do poder. Por quê? Porque eles tinham muito podre que o José Eduardo fez. Então vamos lhe chantagear. Ou deixas o poder, ou vamos te tirar de forma suja. Desculpa, meus irmãos. Não entender o jogo. Não tens mais como ficar porque você cometeu um crime. Você está a dar uma visibilidade extremamente diferente dos países africanos. Tira. Tira. Tem que tirar. Vão te tirar. Porque não é a hora.
Não é a hora para a África ter essa visibilidade. Essa visibilidade vai partir a partir da nossa iniciativa. E os países tropicais, como são muito ricos, não são os primeiros países na África a terem a visibilidade bonita. Mas nós vamos ter que começar a partir de onde? A partir do Ruanda. Vocês, Paul Kagame, grande homem, grande homem, grande homem. Não brinca com a sociedade luciferiana, meu irmão. Vocês não brincam. Os pró e os contra fazem parte da mesma sociedade luciferiana. Nunca vi um ativista criticar o governo de forma severa. Mas presta bem atenção. As críticas deles é só sobre a degradação social. Mas eles nunca falam das facções secretas. Eles nunca falam. Então, esse discurso do Paul Kagame dá para vocês, para aguçar o vosso ego, para dizer que é uma autonomia de um preto africano. Não, não, não. Presta atenção. O Tutsi. Ali teve uma guerra, que ali é um centro. Essa guerra, como ficou muito famosa, vamos começar a correntar a África a partir desse lugar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vamos acorrentar a África a partir desse lugar. Vamos cimentar a África. Vamos cimentar a África. Vamos fazer uma arquitetura igual a nossa. Pontes, prédios, okay? Apartamentos. E criar um sistema trabalhista onde as pessoas ficam refém de um salário mínimo. Lá tem as mulheres mais bonitas. Você vai ver, o futuro desse país será a putaria, a prostituição. As boates nesses países vai aumentar os turistas. O que adianta Ruanda, bonito, estrada, água, luz? Isso está sendo construído de uma forma para quando o estrangeiro chegar como turista, as tuas irmãs, coitadas, são todas bonitas, mas não têm emprego. Vão abrir as pernas para os brancos dentro da África. Entendeu o jogo do branco? Branco não brinca, porque ele trabalha com Lúcifer, eles são espertos. Ruanda, tem mulheres bonitas, bons corpos, boas curvas. Por que eles começaram ali? Entende, meus irmãos, por favor. Por que eles começaram a partir dali? Mulheres com boas curvas, bons corpos, para encantar. Sem trabalho, sem emprego, mas a cidade é bonita. Vão trabalhar em hotel para servir quem? Para servir os demônios brancos. Vocês estão a compreender? Vocês estão a compreender? Para servir os demônios brancos. Eu estou a falar para vocês. Pois o MPLA, Angola, será um centro de prostituição declarado. Declarado. Esse é o futuro da Angola. Vão transformar Benguela. Vão transformar Benguela no centro de prostituição da Angola. Eu estou a vos falar, vocês não estão entendendo. Vocês vão ver, meus irmãos. Vão transformar Benguela no centro de putaria do meu país. Esse é o futuro da Angola. Se vocês não tiverem um líder e continuarem com políticos, porque políticos são servidores da sociedade luciferiana. O que Lúcifer quer? Princípio, valor, moralidade? Não.
os políticos vivem imitando uns aos outros, não é assim? As políticas que a UNITA quer instalar em Angola são as políticas que aqui no Brasil já estão cansadas. Na América, então, o povo já está aborrecido, mas eles estão levando em Angola como modernidade. Sabe por quê? Porque esses líderes africanos em África são armados e inteligentes, porque o nosso povo está no pântano da ignorância, ele vem lá o novo projeto, o povo vai pagar IVA, vai pagar imposto, vai pagar taxa, vai pagar isso. Ou vai pagar isso, vai pagar aquilo. Onde é que vai sair o emprego para o povo trabalhar, pagar tanta taxa? O povo angolano vai viver na subpressão, trabalha, tipo os americanos. É trabalho, trabalho, trabalho. O dia e noite vai trabalhar. Não há tempo para parar e refletir qual é a razão da minha existência, por que eu fui criado. Mas vão lhes colocar numa corrida atrás do dinheiro, embaixo de grande cidade, tudo cimentado, paga imposto, paga IVA, paga... Enquanto esses parlamentares vão ficar coçando o rabo, dar falsas percepções. Você precisa fazer uma reforma, até nos problemas. Você precisa sofisticar os problemas. Os problemas desses países, países do primeiro mundo, os problemas deles no passado eram não saneamento básico, mas são problemas que eles produziram, até que eles descobriram outro tipo de problema. Então vamos agora cimentar. Vamos produzir o saneamento básico. Qual o problema que vai surgir depois de produção do saneamento básico? Depressão, frustração, cansaço, encarceramento, prisões, ginecologista, HIV, câncer. Oh, isso é bom para nós. São os problemas porque você quando vai modernizando uma cidade, os problemas também vão se modernizar, mas de forma de propósito. Por isso é que eu disse, o maior problema não são os políticos nem a política. É a extrema irracionalidade da sociedade bovina que se submete os membros das facções luciferianas, que são os políticos, em 4 e 4 anos. Mesmo eles te mentirem. Mesmo eles te mentirem. Sabe por que os revolucionários, os ativistas, temos que ter novo político, novo isso. É porque eles não sabem que as pessoas não são vitalícias. As pessoas morrem. Mas o sistema político ideológico é vitalício. Isso vem desde a Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Inglaterra se espalhou. Isso não morre. Por isso quando fala Babilônia caiu, quem fala isso é quem está no pântano da ignorância. Porque Babilônia não é infraestrutura, não é prédio, não é betão, não é torre de Babel, não. Babilônia não cai. Babilônia não é físico, é ideologia, é uma ideia de colocar o povo numa insanidade. Babilônia é quando você bebe cerveja, Babilônia é quando você fuma cigarro, Babilônia é quando você fuma diamba, Babilônia é quando você realmente se prostitui, achando que está fazendo porque você quer fazer. É a minha liberdade, faço da minha vida o que eu quiser. Isso é Babla. You know what it is? Isto é que é Babilônia. Babilônia é fazer aquilo que Deus disse para não fazer. E o Rastaman dizem que a Babilônia caiu. Não, meus amigos. As políticas que aqui já não querem, o povo já está cansado, porque é tanto trabalho, dia e noite. Os partidos da oposição é que estão vendendo em África como modernidade. Está vendo o pouca gama? Quer dizer, é uma cópia do betão da Europa instalando dentro da África. De fazer uma outra arquitetura onde o povo depende só dos braços para comer. Não. Ele está a tirar a possibilidade do ser humano depender do seu trabalho para se alimentar, para recorrer ao emprego.
Trabalho liberta o homem. Emprego aprisiona o homem. Entenderam agora? Trabalho é quando você acorda de manhã com as suas próprias mãos, planta o que você quer para comer. Os seres humanos comem todos os dias. Isso não pode estar sob o controle de um governo. Emprego é quando você vai a um lugar para servir um ser como você, ou bem dizer, para te explorar. Isso é emprego. É por isso, se vocês pensarem em ser autônomo, independente, se autoempreender, meus irmãos, isso é a melhor coisa que se pode fazer na vida. Aí você terá mais tempo para refletir, analisar, ler um livro. Por isso é que os ricos são mais ricos, enquanto você acorda às 4 da madrugada. E trabalhar para ele, ele acorda lá para as 10, 11 horas, está a escovar os dentes, toma um café, senta na varanda, lê um livro, porque ele não vive na subpressão. Ele não vive na subpressão trabalhista. É isso que está se instalado no Ruanda. E você, Kagame, grande líder, presta atenção, meus irmãos. Essas construções de betons. Por isso, José Eduardo me tiraram, porque não era o momento para dar essa visibilidade contra. E eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. O Brasil, Angola, Moçambique, para os tribunais, você revolucionários e ativistas que gostam lá de suplicar direitos humanos, justiça, vou já te explicar, tá? Esses países, no governo do Lula, o Brasil no governo do Lula, o Brasil quebrou essa coisa de se fechar só para vender para a América. A América é um país fraco. É um país que não tem capacidade de competir one-on-one. Ele é fraco. É por isso que a América é tão covarde, que ele aciona alguns líderes também que são covardes para colocar embargo. Quando eles falam que o socialismo é um fracasso, socialismo não funciona. Não. O sistema americano não funciona se não for trabalhar de forma injusta. Porque se Cuba, que é socialista, é um sistema fracassado no seu embrião, por que você sanciona? Por que você chama outros países para bloquear, não comercializarem com ele, não terem contato com ele? Por que faz isso? Se eu já sou um ser humano deficiente desde o embrião, não precisa que você coloque obstáculo em minha frente. Porque eu nunca vou conseguir fazer nada, porque a minha natureza em si é fracassada. Então, você passa a ser o fracassado. Você mesmo torna-se seu fracassado. Quando você perde seu tempo, gasta trilhões para tentar impedir a quem que, por natureza, não vai conseguir fazer nada. Mas quando você faz isso, é porque você sabe, se não lhe embargar, se não lhe fechar, ele vai te passar. E como todos os países são extremamente covardes, dão ouvido aos americanos. Então os americanos parecem vitoriosos. E quando você não se submete aos americanos, porque os americanos servem Israel, mandam um exército para te invadir e te destruir. Então, esses países são condicionados a não negociar com certas potências. Só que esses países perdem. Eles deveriam ser liberados no seu sistema comercial, do seu produto interno bruto. Não. Quando um Estado só, um país tenta consumir o seu produto, não é suficiente, porque você produz mais e você não pode fazer que esse produto fica estagnado, porque o país que me comprou ainda tem que usar aquele para depois vir me comprar. Foi aí quando o Lula entra. Lula abre as portas. Vais comprar o que o Brasil tem, mas não vais comprar o Brasil. Esse é o slogan que o Lula colocou na prática. Aí entra a China. A China queria desenvolver.
para a China poder crescer, ultrapassar os Estados Unidos da América, ele precisa de recursos minerais. Estão a entender já, meus irmãos? Ele precisa daquele recurso que se encontra nos países latinos e nos países africanos. Então, os Estados Unidos e a Europa fazem a questão de bloquear. Não estou a falar que a China é bom, vocês também desentendem tudo errado. Estou a falar do sistema político, comercial, sistema de comercialização. Agora, se a China é bom ou é errado, isso já é outros 500. Isso depende do governo de cada país. Você tem que saber se impor no comércio. Se um país vem e realmente domina, o problema não está no país. É da mesma forma que acontece com os negros. Se você ficam todos a suplicar emprego nos brancos, suplicar isso nos brancos, suplicar isso nos brancos, o que é que os brancos vão fazer? Vão vos dar a bandeja toda? Não. Os brancos vão vos dar o resto. Então não é bem a China, a coisa da China não funciona. Agora estão todos os países do mundo tomando a vacina da China. Até o próprio Estados Unidos está a comprar a vacina da China de forma clandestina e depois falar que ele é que produziu. Cala a boca, maluco. Quem disse que ele é que produziu? Quem disse que ele é produzido? É porque China é isso, China é essa. Tudo que vocês têm agora é China. Tudo que se tem agora é China. Agora vocês têm que entender, vão ver a grande máfia da humanidade. Quando vocês voltam lá na história, o país que estava muito avançado na tecnologia é quem? Japão e Alemanha. Lembrem? Isso é história. Os Estados Unidos queria emergir, queria ascender. Ele tinha que prestar o primeiro serviço para lhe darem a autonomia de emergir e ascender. Para ser o centro do mundo. Primeiro tinha que entrar na Alemanha, para destruírem a Alemanha. Depois criam a falsa percepção da Guerra Fria, porque guerra da União Soviética e os Estados Unidos nunca aconteceu. É tudo uma mentira. É para produzir dois polos, comunismo e capitalismo. E aí você divide os países latinos e africanos com dois tipos de pensamento. Estão a entender agora? Mas o pró e o contra fazem parte da mesma instituição financeira. Então sentaram numa mesa, olha, vamos criar dois polos. Comunismo e quem? E capitalismo. Tudo saiu aonde? Lá dentro, entre Marx e Lenin. Tudo sai lá dentro, lá do russo, lá da Alemanha. Então criam-se dois polos. Depois que a Alemanha quebra, era preciso quebrar o segundo país que estava mais avançado naquele tempo, porque senão ele ia tomar o poder do mundo. Japão. Como essa sociedade é luciferiana, e Lúcifer não te gosta você nem o fulano, ele gosta daquele que acelera mais, que quer passar à frente de tu, que quer ser líder, ele gosta de ambicioso, quer liderar o mundo, quer, então me dá corpo, me dá humanos, mata a pessoa que eu vou te dar poder no mundo. Entendeste agora como funciona? Então os Estados Unidos tinha que sacrificar o número de humanos para se tornar o que é. Para você, revolucionários, ativistas que gostam de pedir justiça nos consulados americanos, nos tribunais americanos, se esse vosso revolucionário de modernidade é tudo de brincadeira, sabe? Estados Unidos, então, com a ajuda de quem? De Amster, esse homem que você fala, Amster, grande homem, grande homem. O Amster é mais um outro alemão que inventaram a bomba atômica, tá entendendo? Bomba atômica que faz que mata a pessoa, Amster. Depois todo mundo fala, Amster é muito famoso, Amster é isso, Amster. Quando você vê o governo, tá falando muito bem, os professores do homem, esse homem é perigoso. É tipo Nelson Mandela, Martin Luther King, todo era Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, esses homens foram perigosos, são membros da sociedade luciferiana. Então os Estados Unidos falaram, queres assumir o poder do mundo? É preciso que destrói um país chamado Japão. Tens que tirar um número de pessoas para entregar como oferenda ao Lúcifer. As oferendas hoje é maior do que se dava no passado, porque no passado degolavam crianças e algumas pessoas. Hoje essa oferenda é entregada em massa, é dado em massa. Vou vos dar um exemplo. O governo tem que criar corrupção, desigualdade social. Desigualdade social o quê? Pobreza o quê? Criminalidade, que nada é violência.
assassinato. Então a polícia vai nas favelas, mata uns tanto. Esses corpos é o governo que está a dar oferenda. Porque se você pegar um ser humano hoje, levando ao tapa ali como um tapa-pescoço, constrange, ai, que isso? Isso é medieval, então. Dá uma modernidade no sacrifício humano. Tem que também modernizar, tipo sofisticar. Entenderam como os governos funcionam? É preciso você ver tanta matança, tanto assassinato, não termina, tantas guerras não terminam. O corpo tem que dar sempre corpo, 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 corpo. Então, os Estados Unidos colocam uma bomba no Japão, entregam uma metade de número. Você vai falar, Califa, o que tem a ver com a China? Vamos lá, vamos chegar lá. Entrega um número de corpo ao Lúcifer, Estados Unidos se levanta, o Japão quebra. Então, nessa corrida, voltando a Angola, Brasil, Moçambique, que tem o produto bruto, minerais, a China precisa para acelerar. Quando entrar no processo da crise, Estados Unidos entra na crise, a Europa entra na crise, o Brasil não conseguiu entrar na crise. Por quê? Por causa da conexão que tinha com a China. Então começa logo. Extrair os produtos dos países africanos. Produtos dos países africanos. Os países africanos começam a obter mais dinheiro. O Brasil começa a ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O Brasil então chega do 6º ao 7º economia do mundo. Começou a investir na educação, que é um crime sem perdão investir na educação dos países latinos e africanos. Em pouco tempo o Brasil estava a ter crânio, estava a ter cientista. Pronto, a Europa estava a ficar perdido. Estava a ficar perdido. O que tinham que fazer? Aciona no Brasil. Os seus cavaleiros, os seus parlamentares templários. Não tinham os cavaleiros templários. Mudaram, agora é parlamentares templários. Começaram agora a corroer por dentro, porque se necessário. É maçonaria, é Coreia Azul, prestador de serviço da União Corrupta Europeia. Começaram agora a corroer a partir de baixo. Para quê? Para tirarem o PT. Tirando o PT, você começa a atrasar o Brasil. Vamos colocar um outro governo que vai ter que bater de frente com a China. Entende, meus irmãos? Em Angola fazem a mesma coisa. A Angola, como estava a crescer, estava a melhorar um pouquinho. Pronto. Vamos fazer o quê? Ir ao José Eduardo dos Santos. Isso foi a forma para que a China não acelerasse muito mais. Foi uma forma de atrasar para que a China, porque a China estava vindo. E quando chegou lá, o Lúcifer lhe disse, vou te dar o 5G. Não brinca, meus irmãos. Mas eu quero que você agora prova para o mundo que você consegue assumir o mundo. Prova para o mundo que você consegue assumir o mundo. O que é que você quer que nós temos que fazer? É só você falar. Ataca a humanidade sem o poder bélico. Não brinca. Vocês se estudarem luciferiano, vocês ficam muito malucos. Tá vendo isso aqui? Conseguem ler? Tá vendo isso aqui? Conseguem ler? São Cipriano. Para vocês eu já estou maluco. Não, isso não é maluquice. O conhecimento ou a sabedoria no pântano da irracionalidade coletiva é maluquice. Mas no oceano da racionalidade é mu'min, é luz. Estás pronto a assumir o poder do planeta Terra? Eu estou. Então me dá um número, mas eu quero que você... Eu sei que você tem tanto exército de poder bélico, mas eu não quero poder bélico. Eu quero poder químico. Não brinca, meus irmãos. Eu quero que você... Porque quando você afeta corpo de pessoa, isso com a conivência dos países do mundo, não é brincadeira. Dá para pensar China é boa? Não. Primeiro tens que matar uma metade do teu povo para dar uma falsa percepção que foi um descuido. É assim quando a gente vai buscar feitiço para ficar rico em África. Te pedem o quê?
e pedem primeiro o teu filho, antes de matar o filho do teu irmão, não é assim? Então mata uma metade do céu e você sai do game e depois joga. Jogaram, mataram os europeus, mataram os africanos, mataram os latinos. Qual o país do mundo para você saber que você também está falando assim, vamos travar a China? Vamos travar a China. Junta todos esses países para chamar a China o tribunal sério internacional. Onde está? É aí que vocês africanos devem aprender. Por isso é que eu falo, se nem o céu está acima do Criador do Universo, quem é a Europa que está abaixo do céu? Está vendo eles todos quietinhos? Tem medo também. Onde estão os tribunais internacionais, o exército internacional, o exército da OTAN? Está onde para falar China? É como? Você matou tanta gente, é como? E outra coisa, quando Joe Biden assumiu o trono, esse trono fracassado, o trono que já morreu. Uma das coisas que você não consegue compreender, a América já foi. A América já foi. Sabe por quê? A América comete injustiça com os americanos há muitos anos. Há muitos anos, você não brinca. Há muito tempo. Com os americanos, há muito tempo. Por que é que só agora os crimes cometidos na América, violência, assassinato de polícia, está aparecendo nas redes sociais? Porque a América é democrática? Não, meus irmãos. Isso destrói a imagem da América, isso destrói a paixão que foi construído no teu coração sobre a América. Você acha que a China não está injustiçando milhares de chineses? Tá. E por que nós não conseguimos ver essa injustiça que a China faz com os chineses na China? Porque a China não é democrática? Não, meus irmãos. É porque nós temos que ter uma falsa percepção da China, que é um lugar bom. Então não pode trazer essas imagens enquanto vamos destruir a imagem dos americanos, mostrando isso. Quer dizer, aquele amor que nós tínhamos, América com liberdade, América com justiça, vai começando, diluindo aos poucos em nós. Estão a entender como é que eles estão a fazer? Agora está aí, jogaram químico. Jogaram. Onde está a Europa unida? Com os países latinos, com os países africanos. A única coisa que eles fizeram? Para estancar um pouco o aceleramento da China, pronto. Acionam Angola, Brasil, muda de governo, e esse governo que vai vir vai ser extremamente aliado dos americanos. Aqueles contratos que havia recuou. Estão a entender? Esse é um grande jogo político. Por isso tinham que colocar um presidente do Brasil que a primeira coisa falou que a China é isso, a China é... Está a entender? Isso é jogo político. Isso é para dar uma falsa percepção de soberania nesses países. E o João Lourenço, presidente angolano, chegou ao poder, está a fazer o quê? Está aí a fazer a mesma coisa que o José Eduardo fez há 40 anos. Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. Não vai dar em nada. Isso é só um passatempo. Isso é só um passatempo. Agora a China está aí. A China aprovou que nós temos armas de verdade, assim como os Estados Unidos, nos anos não sei o que, tinha poder bélico. Quando jogou, todos os países ficaram com medo. Já disse um grande homem chamado Mao Tse-tung. Ele disse, os americanos fizeram uma bomba atômica para ameaçar, para fazer dessa bomba atômica como se fosse um tigre de papel para ameaçar todos os países. E ele disse, nós vamos fazer também, mas uma melhor do que os americanos. Mao Tse-tung. A arma química é muito poderosa, meus irmãos. Arma química. Você mata o teu inimigo sem lutar com ele. Disse Xi Jinping, a arte da guerra. Ele disse,
A suprema arte da guerra é vencer o teu inimigo sem lhe tocar. A suprema arte da guerra é vencer o teu inimigo sem lutar com ele. A China venceu o mundo sem dar um só tiro. E esses países todos sabem. Fazem então alguma coisa. Isso são ordens internacionais. Quando um país passa à frente, todos têm que venerar. Então, o silêncio desses países todos é uma veneração, porque todos eles são maçom. A China é maçom, a sociedade a Europa é maçom, o Brasil é maçom, Angola é maçom. É venerar. Yes, sir. Yes, sir. Por isso que a China disse aos Estados Unidos da América, no século XXI, a democracia não tem capacidade para concorrer com o socialismo. Parece brincadeira. Para vocês, jovens modernos, democracia, 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 liberdade. Xi Jinping falou no dia que do Donald Trump, não, o Dom Balde, que nós devemos concorrer, não sei o que, a democracia vai vencer. Ele disse, Xi Jinping disse, no século XXI, democracia é uma coisa medieval. É medieval. Sabe por quê? Ele disse, enquanto vocês vão discutir o que tem que dar para o povo na Assembleia, isso assado, cozido, nós só temos um pensamento. O que é que nós queremos? Queremos isso, então vamos. Porque nós, Xi Jinping, porque nós somos parlamentares. Nós vivemos bem, dormimos bem, comemos bem. O povo é que precisa. Então, se todos nós vivemos bem, comemos bem, dormimos bem, por que para aprovar um projeto para o povo, passa papel para esse, passa para esse, vai para esse, vai para esse? Democracia. É por isso que no Brasil é assim. É a esquerda vive bem, dorme bem, come bem. É a direita vive bem, come bem, dorme bem. Mas quando chegam no parlamento para aprovar aquilo que o povo precisa, moradia, eu não vou aprovar, o candidato tal não aceitou, o deputado tal, e assim vai, 1, 2 votos, 3 votos. Ah, espera ali. Vocês estão a nos brincar. Os membros na UNITA vivem bem. Os membros do MPLA vivem bem. Então, por que quando chegam no parlamento aprovam só já uma coisa para satisfazer a necessidade de quem não vive bem? Mas nada. Por isso Xi Jinping disse, nós vamos vos deixar para trás. Porque perante o século XXI, a democracia não está capacidade para concorrer conosco. É verdade, meus irmãos. Então fazem só uma análise. Se os deputados da direita vivem bem, os deputados da esquerda também vivem bem, boas casas, bons carros. Então quando é para aprovar o projeto do povo, é muitas curvas, não, o deputado tal, a Assembleia tal, e não está a aprovar isso, porque 3 votos, 4 votos, e quem vai sofrer? Quem vai sofrer? Quem sofre é você e sou eu, que ficamos ali toda, vamos no voto, vamos votar esse, vamos votar para esse. Está a entender como funciona? É simples assim. Mas para se fazer isso, tem que ter líder. E não políticos. Por isso é que na China não tem político. Xi Jinping não é político. Xi Jinping é líder. Por isso é que Lula, ele não é político. Ele é um líder, estadista. Por isso é que a vida do brasileiro estava a melhorar. O que se precisa em Angola é um líder e não políticos. Está a compreender agora? O MPLA são políticos.
João Lourenço não é líder da nação. Um líder vê o que o povo precisa, é isso, então vamos dar o que o povo quer. Porque se você é um deputado da esquerda ou da direita, vive bem, come bem, dorme bem. Porque quando aprovam coisa do povo, você quer não aprovar? Ah, eu não concordo, o meu voto. Espera aí. Pega essa merda, amarra e sai fora do parlamento. Sai fora do parlamento, não vem mais aqui. Porque você quer ver esse povo sangrar e sofrer. Você mora bem, tem salário, vive bem. Na hora de aprovar, eu não aprovo, eu não aceito, voto tal, 3 votos, foi negado, o projeto do povo não saiu. O povo quer o quê? Instrução acadêmica, todos nós. Você é oposição, concorda? E você é governo, não concorda? Vamos dar. O povo quer o quê? Moradia. Não, eu não aprovo, eu não acho. XGP disse, no século XXI. Por isso é que os países africanos, bandos de gorila, antes de adotarem essa merda chamada democracia, eleição, deveriam ainda refletir se não é uma arma estratégica para atrasar os países africanos. Por isso é que a Europa, que é extremamente um pouquinho gorila esperto, trabalha com agenda. Os políticos que chegam ao governo não trazem um projeto diversificado, seguem agenda. Se o primeiro que estava lá é para roubar a África e a América Latina, o que vai vir depois vai dar a mesma sequência. Isso dá uma falsa percepção que ali tem mudança de pensamento. Não! Por isso é que nos países africanos são pequenas cooperativas que prestam serviço à União Europeia para facilitar o desenvolvimento social dos países europeus. Por isso é que nos países africanos e latinos, quando aparece um líder, estou a falar líder, tem que ser encarcerado, ok? Só que esse tempo, Lula não deveria ser eliminado, porque para eles descobriram novas formas de como você estancar, de como você de forma constitucional, você pode matar um líder, não fisicamente, mas ideologicamente, porque não adianta só ter as ideias, não colocar as ideias em prática. Então Lula foi morto ideologicamente porque as ideias que estava tentando aplicar para tirar o Brasil da degradação morreu. Então Lula só existe já fisicamente, mas ideologicamente Lula não existe mais. É aí onde toda a miséria que tinha no Brasil há 20 anos atrás voltou tudo de novo. Aí vocês falam, não, Lula roubou, tudo bem. Mas o que é que vocês falam? Agora está pior. O vosso discurso de agora piorou significa que estava um pouco melhor. Era preciso tirarem o Lula para vocês perceberem que estava um pouco melhor. Porque não é ele que está dizendo, é vocês mesmo. Que fala agora piorou, era melhor, tinha mais carne, não sei o quê. Só que vocês, povos também, gorilas e babacas no geral, não gostam de prestar atenção. Tudo que a televisão fala, vocês ouvem e aceitam. Estão a compreender agora? Então, resolver os problemas dos países africanos é um crime sem perdão. Todo político que tenta que consegue fazer isso é só líder. É por isso que vocês não estão entendendo nada na Venezuela. Por isso é que um líder tem que toda ela discursar. Por quê? Porque é preciso que insira na cabeça do povo que há forças estrangeiras tentando vir para tirar o que é nosso. Porque é da responsabilidade de um povo saber a riqueza que tem. Um povo só pode defender o seu país quando sabe do que o país tem. Um povo só pode defender a sua terra quando ele sabe o que a minha terra tem para me dar. Quando ele descobrir a tua terra tem isso, mas as pessoas daquele lugar querem vir tirar isso, então vocês se responsabilizam cuidar da vossa própria terra. É por isso que esses líderes que falam líderes nacionalistas ficam discursando como Evo Morales, Hugo Chávez. Eles querem que o povo entenda, só que a mídia satânica luciferiana vende como ditadura. Ok. Mas a democracia também é uma ditadura. Porque se a democracia não fosse ditadura, nunca poderia ditar o fim
da ditadura. Porque é preciso que haja um outro polo, não é assim? Para também contrapor quem? A democracia. Porque democracia não é democracia. É preciso que haja uma outra vertente para contrapor essa vertente. Por isso é que muitas vezes os jovens angolanos não entendem. Quando vocês criticam o MPLA, o MPLA não melhora, porque para ele vê você como um inimigo. Vê você como um inimigo. E não como alguém que quer lhe ajudar a mudar. Mas quando você critica o teu partido mesmo, o teu partido que é democrático, o teu partido deveria aprender com isso, saber lidar com isso, mas também te expulsa. É a mesma forma que a democracia fez. Expulsou a ditadura, como eles falam, ditadura, né? Vou usar a linguagem regional, linguagem normal. Expulsaram a ditadura. Tá? Esse expulsar do outro, você está querendo se impor na mesma situação que o outro havia também se impondo. Por isso é que se a democracia não fosse ditadura, nunca poderia ditar o fim da ditadura. Por isso é que eu sempre falo, a luta contra a corrupção é um crime sem perdão, porque ele gera emprego formal para quem luta contra a corrupção. Entenderam agora? Tudo é um jogo, tudo é oferenda de seres humanos e tudo é um cartão postal, porque tudo vira cultural quando as matanças é constante. Já não comove. Porque as matanças, o assassinato, virou já cartão postal, já é cultura, hábito e costume, já virou normal. E os descontentamentos, os ativistas, os direitos humanos, também vira já cultura, porque é preciso que haja essas matanças para as organizações dos direitos humanos também poder gerar emprego para as pessoas que falam sobre isso. É assim que se faz uma sociedade democrática. É preciso que haja corrupção para revolucionar, o ativista também falar sobre isso. E assim vamos que vamos. Entenderam, meus irmãos? Muito obrigado. Eu vou ser o Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Fiquem com o Criador do Universo. Refletem por cima das palavras que eu disse. Prestem atenção. A Europa não pode nos dar a lição de direitos humanos, tampouco de justiça. Porque ele é um continente que foi construído, os seus alicerces, América, Europa, os seus alicerces estão construídos por cima do sangue dos Incas, dos Maia, dos Aztecas, dos africanos e de tantos outros povos. Quando um revolucionário, ou um pan-africanista, ou um membro da sociedade civil, suplica justiça a essas corporações, essas facções internacionais, ele está a provar que ele é um servidor da mesma sociedade luciferiana, cujos líderes africanos também prestam serviço. Assalamu alaikum.